Bom dia, gurizada! Antes da gente iniciar a nossa videoaula de hoje, coloco para vocês a organização da nossa semana de aulas. Cada bloquinho ali tem uma cor que corresponde à turma, tá? Então, acompanhe o que vocês vão ter esta semana. Aqui, a 171 tem 2 períodos nesta segunda-feira. Então, tem a videoaula sobre período e fazer os exercícios postados na Iônica. Sendo que a videoaula, além de estar na plataforma, está no meu canal no YouTube, Comunicar é Preciso. Na turma 172, que tem um período comigo nesta quinta-feira, tem a videoaula sobre período. E assim por diante, vocês podem acompanhar o andamento da nossa semana de 25 a 29 de maio. Vocês aprenderam nas últimas aulas o que é frase e oração. Frase é todo enunciado que dentro de uma situação comunicativa possui sentido completo. Exemplo, silêncio. Eu compreendo perfeitamente a informação que tem nesta frase. Ela tem apenas uma palavra, mas é o suficiente para ter um sentido completo. Que história mais engraçada, um conjunto de palavras que tem sentido completo. Outro exemplo de frase. A moça era muito doente. Outro exemplo de frase. Notaram que a presença do verbo não é obrigatória na frase, desde que o enunciado possua sentido completo? Ele constituirá uma frase. Silêncio e que história mais engraçada, eu não tenho verbo. Eu tenho verbo em a moça era muito doente. Você aprendeu também que oração é todo enunciado organizado em torno de um verbo. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Primeiro exemplo, de onde você tirou essa história? Eu tenho aqui o verbo tirou, certo? Segundo exemplo, retirado do livro do exercício que nós fizemos semana passada. Painéis, no final do volume, apresentam ilustrações. Primeira oração, verbo apresentam, que ensinam. Segunda oração, verbo ensinam. E encantam, terceira oração, verbo encanta. Painéis, no final do volume, apresentam ilustrações. Aqui eu tenho uma oração com sentido completo. Que ensinam tem sentido completo? Não, ela precisa da primeira oração e da terceira oração para ter sentido completo. E encantam tem sentido completo? Não, não tem sentido completo. Ela precisa da primeira e da segunda oração para a gente compreender, certo? Em toda oração há um verbo ou uma locução verbal. Ela riu, ela começou a rir. Aqui eu tenho a locução verbal, aqui eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. Nós sabemos que uma locução verbal é composta pelo verbo auxiliar, que é flexionado, e pelo verbo principal, que não é flexionado, porque o verbo principal é formado por uma das formas nominais. Infinitivo, no caso aqui eu tenho o verbo principal sendo infinitivo, gerúndio ou particípio. Nós aprendemos que as formas nominais não são flexionadas. Diferença entre verbo e frase. A oração sempre contém verbo. Já a frase pode dispensá-lo. Veja, façam silêncio. Eu tenho o verbo aqui. Então, portanto, eu tenho oração e frase, que também posso chamá-la de frase verbal. Silêncio, não há verbo. Eu tenho um nome, é apenas frase, que eu posso chamá-la também de frase nominal. E o que é período que inicia nesta semana? É a frase formada por uma oração ou mais orações que têm sentido completo. Agora, eu vou ler 3 exemplos onde eu tenho período que contém
frases formadas por uma oração. Eu li a história, está em negrito, o verbo. Comecei a rir, tem uma locução verbal. Reencontraram a alegria com a minha história. Reencontraram o verbo. Só que quando este período é constituído de apenas uma oração, ou seja, um verbo ou uma locução verbal, recebe o nome de período simples ou oração absoluta. Agora vamos ver um outro exemplo. Eu li a história e comecei a rir. Eu tenho uma frase, formada por duas orações, ou seja, dois verbos. Primeira e segunda, como eu destaco aqui. Já quando o período é formado por mais de uma oração, recebe o nome de período composto. Por que eu tenho aqui um período composto? Porque eu tenho as duas juntas aqui no mesmo período, né, turma? Tenho as duas juntas aqui. Ó, eu li a história e comecei a rir. Elas não estão separadas, que nem aqui no exemplo de cima, que tem um ponto final, encerrando ela, e aqui eu tenho iniciando um novo período, né? Letra maiúscula e um ponto final aqui. Certo? Aqui. O período, ele sempre termina por um dos seguintes sinais de pontuação. Que pode ser um ponto final, como tá aqui no exemplo, tá? Em todos os exemplos aqui, ó, eu tenho um ponto final encerrando, né? Um ponto final. Um ponto final, um ponto de interrogação, uma exclamação ou as reticências, que são os três pontinhos. Agora me responda. Ele é tão bonitinho, mãe. Por que o julgas tão mal? Quantos períodos eu tenho nesta oração? Eu sei que um período termina com um dos sinais de pontuação. Ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Aqui, eu tenho um ponto de exclamação. Ele é tão bonitinho, mãe, ponto de exclamação. Por que o julgas tão mal, um ponto de interrogação. Bom, se cada período termina por um dos sinais de pontuação, quantos períodos tem nesta oração? 2 períodos. Primeiro período, ele é tão bonitinho, mãe. Olha aqui, ó. O ponto de exclamação, encerrando ele. Segundo, porque o julgas tão mal, ao ponto de interrogação. Entenderam? Dúvidas, gurizada? Não deixe de me perguntar nunca, via plataforma da Iônica e nas nossas aulas pelo Google Meet. Beijo, gurizada!